Lembra. Lembra de cada detalhe que você já passou. Lembra bem. Tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já vivenciou, cada prova, cada afronta, cada confronto, cada desafio, cada luta, cada lágrima derramada. Lembra de cada tropeço, de cada recomeço, de cada receio. Lembra de cada dúvida, de cada incerteza, de cada insegurança. Lembra bem de cada questionamento. Lembra bem de cada momento de receio, de angústia, cada momento de pergunta sem resposta, de dúvida na alma, de pensamento incerto e de passos inseguros. Lembra bem do começo. Porque, a bem da verdade, todos temos um começo. Ninguém chega chegando. Ninguém começa grande. E é sobre isso que eu quero conversar com você um bocadinho neste início de madrugada. Sejam bem-vindos, Rafael Costa, Ana Belo e Laura Cedres. Deus abençoe e espero que vocês possam me ajudar compartilhando esta live. Por causa de alguns probleminhas técnicos, a gente acabou se atrasando bastante hoje. Daniane Melo, Cleide, bem-vindas, Deus abençoe. Mas não iremos deixar de honrar o nosso propósito com Deus. Hoje, completamos a marca de 874 dias de ministração de live. Entramos pelo 574º dia e prosseguimos em direção ao alvo. Seguimos em frente na convicção de que o Senhor é que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos. Se você tem enfrentado muitas crises, se está complicado para você, eu quero cutucar um pouquinho a sua memória. Lembra como já foi. Lembra do início. Lembra do comecinho. Simone, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Ninguém começa grande. E eu vou falar um pouquinho sobre a história de alguém que foi muito grande, mas que houve uma época em que precisaram defendê-lo, quando ele ainda era pequeno. Franz Rosana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu não vou me demorar, prometo isso para você. Eu não vou falar quem era, mas tinha alguém até já me perguntando: Pastor Alexander, não vai ter live hoje? Eu posso esperar. Que bom, porque aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças. Aquele que tem essa convicção, esta disposição, ele renova as suas forças. Eu não sei se tem estado complicado para você, eu não sei se tem sido difícil este tempo para você, mas eu posso lhe assegurar, lembra do tempo antigo, lembra dos primeiros passos, lembra do teu primeiro amor. Eu não vou falar sobre isso, essa é uma palavra que você também conhece. Arrepende e volta à prática das primeiras coisas. Então lembra do começo, porque a palavra de Deus vai nos exortar a nos lembrarmos.
Não quer dizer que nós vamos recuar, não é isso. Mas precisamos nos lembrar. Gosto muito de uma fala do pastor Cláudio Duarte, que diz que perdoar não é esquecer, esquecer é ter amnésia. Perdoar é você conseguir seguir em frente com o seu coração em paz. Querido, querida, lembra. Ninguém começa grande. Muitas vezes a gente começa a ler a história de alguém, ou ouve o relato, o testemunho da vida de alguém. Ah, mas isso já se tornou público porque ele é grande, mas ele não começou grande. E aqui fica um incentivo. A gente falou na live de ontem, que a propósito está salvo e você pode assistir quando quiser e compartilhar o tanto que desejar. Mexa-se. O grande conquistador Josué não começou grande. E Deus dizia para ele: meu filho, mexa-se. Lembra que você já foi tão pequeno, mas agora eu quero fazer você grande. A paz do Senhor, Miriam, que nos acompanha pelo Facebook. Bom dia para você aí do outro lado do oceano. Pois é, ninguém começa grande, mas chega um dia em que Deus chama essa pessoa e fala assim: agora você vem que eu vou fazer você grande. Esse dia chega. Esse momento, ele vem. Então eu preciso incentivar você a erguer a sua cabeça. Lembra que você chegou aqui na maior simplicidade. No começo, tão sedento, tão desejoso, tão aberto. E de repente as coisas começaram a mudar aquilo que você esperava que fosse, e você foi se ferindo e foi se fechando. Érica Araújo, bem-vinda. Deus te abençoe. Mas por favor, lembra. Lembra do começo, lembra do primeiro amor, lembra dos primeiros passos, lembra daquele grande interesse, aquela paixão inicial. Lembra. Ah, mas nada. Se você esperar ter 58 mil seguidores para começar, você nunca vai começar. Ninguém começa grande. Se você esperar ter uma grande plateia para falar, você não vai falar nunca. Jesus começou falando para poucos, o próprio Jesus Cristo. Depois multidões o acompanhavam, mas ele começou falando para poucos. Ninguém começa grande. É assim com você, é assim comigo, é assim com todos nós. Então lembra. Lembra lá do começo, onde você tinha aquela motivação. Lembra. Lembra quando você começou, quando você deu o primeiro passo, quando você ergueu sua mão, quando você disse sim, quando você recebeu o Senhor no seu coração. E você disse: eu quero, Senhor, servir esse Deus maravilhoso. Tânia Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Lembra disso. Eu não sei quanto tempo faz que você fez esta entrega, mas lembra. Ninguém começa. E eu fico às vezes impressionado, porque tem gente que fala assim: mas eu queria fazer, queria ver, queria acontecer, queria ter, igual fulano, igual Beltrano, mas ele também não começou grande. Veridiana de Paiva, bem-vinda, Deus abençoe. Ele também não começou grande. Ninguém, por exemplo, que começa a ministrar numa live, começa com milhares de pessoas. Não existe. Até aqueles que a gente vê hoje, os famosos, que a gente vê na mídia, eles começaram pequenos. Quantos famosos, quantos que estão hoje em evidência, na mídia, na internet, na TV, nas plataformas,
Eles começaram quase anônimos, eles começaram pequenos, eles começaram de forma discreta. E qual é a diferença entre aquele que começa pequeno e continua pequeno, e aquele que começa grande, ou pequeno, e um dia se torna grande? É permanecer. Porque o que começa pequeno e não permanece, ele continua pequeno. Mas aquele que começa pequeno e permanece, ele cresce. Eu vou repetir. Aquele que começa pequeno e não permanece, ele continua pequeno. Mas aquele que começa pequeno e ele permanece, ele cresce. Qual é o segredo? Permanecer. Qual é o segredo que vai fazer o seu ministério crescer? Qual é o segredo que vai fazer o seu casamento crescer? Qual é o segredo que vai fazer a sua família crescer? Qual é o segredo? Giovânia, Lucena, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que vai fazer o seu trabalho, a sua carreira profissional crescer? O segredo é permanecer, não existe outro segredo. Não existe mágica. Não existe nenhum tipo de receita milagrosa. Não existe. Eu pratico artes marciais. Muitos sabem disso. E muitos iniciantes me perguntam assim, mas o que eu tenho que fazer para chegar a ser faixa preta? Eu digo, não desista. Uns chegam mais rápido, outros chegam mais devagar. Mas aqueles que não desistem, chegam. Apenas não desista. Insista, persista, resista. E jamais desista. Porque se você continuar, você vai chegar. E tem alguns que coçam a cabeça, alguns faixas brancas, iniciantes, que coçam a cabeça e acham que esse cara tá maluco. Mas você pode não acreditar agora. Faz o teste, experimenta. Daqui a pouco você vai começar a ver a evolução. Edneia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quem nasce grande é monstro, Laura. Ninguém começa grande. Todos. Podemos ver isso até na natureza, no reino animal ou vegetal. Nenhuma árvore surge gigantesca. Nenhum animal, por maior que seja, uma baleia, por exemplo, nasce gigantesca. Ela começa num tamanho moderado, discreto, e vai crescendo. A árvore frondosa um dia foi apenas uma mudinha, quase imperceptível, que qualquer um pisava sem nem perceber, sem nem se dar conta. Marcela Barbosa, bem-vinda, pastora, Deus a abençoe. Ninguém começa grande. Nenhum pregador começou grande falando para baita multidão, não. Escrevendo livro? Não. No começo ele mal conseguia escrever o esboço do sermão dele. Eu estou mais ou menos nessa fase, ainda nem escrevi meu sermão direito, eu sei. Ninguém começa dando conferência. Ninguém começa falando na mídia, cheio de microfone. É por isso que a Bíblia nos ensina: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o pequeno começo na sua vida. Não despreze. Isso você vai encontrar no capítulo 4 do livro de Zacarias. Não despreze os pequenos começos. Jamais. Em hipótese alguma, ignore o pequeno passo. Sabe, queridos, um dia, até Salomão precisou que advogassem por ele. Você sabia disso?
Porque um dia Salomão era um menino pequeno. Não despreze o pequeno começo, meu irmão. Leia depois Zacarias 4:10. Não despreze o pequeno começo. Sabe, meus amados e amadas, é necessário. A Laura aqui nos lembra, por exemplo, a história de Billy Graham. Billy Graham começou como garoto, fazendo uma aliança com Deus, no aposento de Wesley, John Wesley. Ele fez ali uma entrega, mas ele ainda era um garoto. Ele ainda era só um menino, longe de ser o maior evangelista do século passado. Mas ele começou pequeno. Não despreze os pequenos começos. Olha só o que Davi fala a respeito do seu filho Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 29, escute isto com muita atenção. Escute isto com muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus preparou as pessoas que precisavam ouvir esta palavra para estarem conosco na madrugada de hoje. Escute com muito carinho o que o próprio Davi fala acerca do seu filho Salomão. Josi Souza, bem-vinda, Deus te abençoe. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 1, está escrito assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação. Ele falou isso para todo mundo. Ele disse assim: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Olha que palavra forte, vinda de um rei, da grandeza de Davi. Aqui Davi já era velho, já decadente, mas ainda respeitado. Ele era o rei Davi. E enquanto ele respirasse, ele era o rei Davi. E ele diz assim: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande. Joyce Dayana, bem-vinda, Deus abençoe. Talvez você esteja se sentindo hoje igualzinho Salomão. Mas espera aí, todo mundo lembra do Salomão poderoso, do Salomão rico, do Salomão sábio, do Salomão importante, do Salomão respeitado. Mas um dia esse Salomão foi menino. Ele não começou grande. Você sabia disso? Conspiraram contra ele. Você sabia disso? Se você vier comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 1, diz o texto que Davi já era velho. Davi já era velho. E o que acontece? Você pode acompanhar a partir do versículo de número 11. Natã, o profeta, e Batseba, eles começam a advogar em favor de Salomão. E eles combinam chegar na presença de Davi, porque um outro filho de Davi já havia assumido o trono. Adonias já reinava. Você vai encontrar essa palavra com muita clareza de detalhes a partir do versículo 11 do primeiro livro dos Reis. Pati Lima, bem-vinda, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, Joyce. Então, Natã e Batseba, eles combinam de ir até Davi advogar a causa de Salomão. Gilberto Bispo, Simônia Souza, bem-vindos, Deus abençoe. Por quê? Porque Davi não sabia que Adonias já reinava. Não era do conhecimento do rei. Então Batseba fala assim para ele: ó rei, acaso é do teu conhecimento? Não é do teu conhecimento, mas Adonias já reina. E o que será quando você se for? O que será de mim, sua esposa, sua rainha Batseba e seu filho Salomão? Seremos tidos por culpados? E você vai ver lá no texto que eu citei, de 1 Crônicas, Davi dizendo que Salomão era o único escolhido, mas ele ainda era menino e inexperiente. Pois é, o grande Salomão um dia foi menino e inexperiente, não sabia das coisas. Ué, mas ele não é conhecido como o sábio, o mais sábio? Mas nem sempre ele foi o mais sábio. Nem sempre ele foi aquele que discerniu
que deveria ameaçar cortar a criança ao meio para que a verdadeira mãe se apresentasse. Nem sempre ele foi esse homem. Inclusive, nem sempre ele foi homem. Houve um tempo em que ele era menino. Perceba como a Bíblia, ela mostra o tempo exato de cada coisa. Pois é, existe o tempo de ser grande, mas o tempo em que ainda é pequeno, ainda se é pequeno. Rocha Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Entenda esta palavra e não se envergonhe se você ainda não é grande. Entenda essa palavra e saiba que o que Deus colocou na sua mão não necessariamente vai explodir como algo gigantesco assim, num estalar de dedos. Perceba que o que Deus tem para você não começa grande, ninguém começa grande. Mas se permanecer, vai crescer. O que Deus tem para a sua vida não começa grande, mas se permanecer, vai crescer. Então o que eu tenho que fazer? Apenas obedeça e continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Apenas obedeça e continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. No meu caso, por exemplo, eu dou sempre o meu exemplo, porque depois eu não vou brigar comigo porque eu falei de mim. Agora, se eu falar de um ou de outro, essa pessoa pode eventualmente não gostar e aí nós vamos ter uma dor de cabeça. Então eu falo de mim, que não vou me desentender comigo mesmo. O que o senhor mandou o Alexander fazer? Ora, pregue todos os dias a minha palavra nas redes sociais. O que eu vou fazer? No começo, queridos, a live era eu e minha esposa. E às vezes minha mãe. Isso há 870 e tantos dias. E eu não sabia fazer, e era uma coisa horrorosa. Mas está gravada, você pode assistir também. Não é porque foi a primeira, não despreze os pequenos começos. Não é porque foi a primeira, ou a segunda, ou a terceira, eu todo esquisito, que eu apaguei. Está lá. Porque a palavra veio de Deus, mesmo assim. Quem sou eu para deletar aquilo ali? Não despreze os pequenos começos. Ah, então você já é grande, eu sou nada. Sou só ainda pequeno. Mas eu continuo fazendo. Pode ser que eu tenha que ficar aqui mais uns 5.000 dias, eu não sei. Vai que eu sou ruim de crescer. Cabeça oca. Zé Mané teimoso. Difícil. Deus é que sabe. Vai que eu preciso ficar aqui até o resto da vida. Débora Pitanga, bem-vinda, Deus abençoe. Deus é que sabe. O que eu tenho que fazer? Permanecer. Nem que no último dia eu já... Veinho, caduco, Deus fala, tá bom, filho, valeu. Bem-estar, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Tá valendo. Mas ninguém começa grande. Alguém às vezes olha aí, eu fico engraçado, eu fico pensando, onde é que eles estão vendo isso? Já fala para mim, nossa, você, Alex, você tá aqui que tem eu. As pessoas me colocam numa situação que não é real, é ilusória. Tanto que vocês, quando me chamam, eu respondo todo mundo. Porque eu sou pequeno como vocês, sem diferença nenhuma. Só sou mais feio e às vezes um pouco mais velho que alguns aqui. Não tem problema não. O fato é que nós precisamos permanecer. Porque ninguém começa grande. E quem é que vai ficar grande? Quem permanecer. Pelo tempo que Deus determinar. Me perguntam às vezes, quanto tempo vão essas lives? Eu digo, não sei. Eu por mim já tinha acabado com elas, mas quem manda nelas não sou eu. Eu por mim já tinha falado sim, fui, tchau. Mas não é isso que eu posso fazer. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Não eu, mas ele. Convém que ele cresça e eu diminua, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar no chamado Pai Nosso? Pois é, porque ninguém começa grande. Mas se você permanecer,
você vai crescer. Eu sei que tem gente aqui que está tão acanhado, está tão acabrunhado, está tão chateado, está tão cansado, desanimado, está tão assim, desanimado, abalado, frustrado e arrasado, que quer largar tudo. Alencar, Deus abençoe. Mas o que eu preciso te dizer é, continua. Ah, mas tá pequeno. Ué, e daí? Ninguém começa grande. Ninguém. Todos nós damos os nossos primeiros passos. Pequenos. Às vezes a pessoa fica famosa e os outros não conhecem a história dela. Como ela começou pequena. Os grandes atletas, por exemplo, um dia foram pequenos. Os grandes atores e atrizes, um dia foram anônimos, foram comuns. Os escritores, os artistas, os famosos de um modo geral, um dia não foram famosos. E se eles não permanecerem, eles também serão esquecidos e deixarão de ser famosos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu não vou me estender, eu prometi que seria rápido, nós já vamos orar e terminar, fique tranquilo, não vou transformar isso aqui numa vigília. Empresários também, é isso mesmo, Laura. Um dia foram simples vendedores, empregados, alguns começaram como empregados dos outros. E se permanecer, vai crescer. Francinete Ferreira, bem-vinda, Deus abençoe. Com essa palavra eu quero te incentivar. Tudo aquilo que vier até as suas mãos, diz a palavra de Deus, faz-o no limite das suas forças, mas permaneça. Não despreze os pequenos começos, em hipótese alguma. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por todas estas vidas. Eu te agradeço cada vida, cada lar, cada família, cada ministério aqui representado. Tantos que o Senhor permitiu estarem aqui ouvindo a tua palavra, os quais eu creio, Deus escolheu. Então que todos nós possamos permanecer naquilo que Deus tem, porque certamente o Senhor vai nos honrar. E eu creio nisso. Por isso, Pai, tira toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o medo, toda a insegurança, todo o desânimo. Em nome de Jesus, eu oro por estes, bem como por estes, cujos nomes estão escritos em nossos cadernos de oração. Ajuda-os, meu Senhor, a permanecerem firmes, para que vejam, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Fico por aqui, pedindo desculpas a vocês por ter chegado tão tarde, mas há dias e dias, e em alguns desses dias parece que o tempo corre depressa demais e a gente fica para trás. Carro enguiçado, pet doente, e no meio de tudo isso a gente acaba correndo e não chega na frente. Mas Deus é misericordioso e pela misericórdia e pela graça do Senhor estamos aqui. Que Deus te abençoe e não se esqueça, aproveita que hoje foram poucos que estiveram conosco por causa do horário, tenho certeza disso, e compartilha. E no que você compartilhar esta live e marcar pessoas, você automaticamente já vai concorrer ao sorteio do nosso livro. Digo nosso porque é nosso presente para você que ganhar o sorteio. Não é de minha autoria, é do irmão André, da Missão Portas Abertas. A obra cujo título é O Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. A história vivida pelo nosso irmão André
lá na Cortina de Ferro, onde ele levou a palavra de Deus, contrabandeando Bíblias. Mas eu não vou estragar a sua leitura, você vai ter a oportunidade de ganhar o livro no sorteio e de deliciar com a leitura deste testemunho edificante. Bora lá? Basta você entrar em pelo menos 3 das nossas lives, compartilhar, curtir e marcar pessoas nos comentários. Pessoas diferentes de preferência, não é? Que Deus te abençoe. Boa sorte aí para concorrer no sorteio. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Uma excelente sexta-feira. Tânia Gama, Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Bom descanso. E até a próxima, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz. Abraço. Cheiro no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.